É uma raça de porte médio, de origem inglesa, entrou no Brasil por Assis Brasil, veio da Ilha Jersey, que é uma ilha inglesa, Canal da Mancha, então ela é nobre. E ela tem algumas características, ela já inicia com a rusticidade, dela se adaptar em diferentes ambientes, acaba se direcionando muito para pequenos produtores, e algumas propriedades vai crescendo ali. Docilidade, ela interage muito com as pessoas, então ela tem esse lado de docilidade que ela encanta bastante. Um animal muito precoce. É comum você inseminar esses animais com o peso ideal que se deve ser feito. É comum ter propriedades elas parindo com 20 meses. Então é muito rápido. E ela tem esse lado prolífero dela, da reprodução. E o que maior agrega hoje essa visão dos sólidos, da produção dos sólidos, porque ela praticamente ela é imbatível. Então ela é muito apreciada. Tem aumentado muito, cada vez mais a procura. Não só aqui dentro do Brasil, como no mundo. Que eu digo assim é uma frase que eu carrego para minha vida, que é do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você pratica. Isso eu acho assim que é o primordial hoje na vida, é você conviver com as pessoas e acreditar na pessoa. Você tem que cativar. Vaca Jersey, eu penso na docilidade, na precocidade, produtividade, rusticidade e na longevidade. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com a Jussara e o Dr. Solak. E hoje a gente vai conversar muito sobre essa paixão que eles possuem no gado Jersey e que transborda eficiência e que também eu sei que está colecionando bastante títulos nas feiras. Sejam bem-vindos ao Nota do Leite. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Nota do Leite, pela lembrança, pelo convite. A Recanto dos Passarinhos fica muito feliz porque consegue mostrar um pouquinho do trabalho dela. Com certeza. E como a senhora falou, quando a gente vai chegando na propriedade de vocês, é muito lindo, né, que a gente já chega com a placa Recanto dos Passarinhos e já enxerga toda a propriedade. Mas conta um pouquinho para nós, como que começou a história da Recanto dos Eu Passarinhos? sou veterinário, entrei para a faculdade não pensando em gado de leite, né? Sempre pensando talvez nos pets, nos animais selvagens, né? E dentro da faculdade descobri, né, o gado de leite e comecei a fazer os estágios em cima sempre em gado de leite e acabei me apaixonando pelo gado de leite, me formando e trabalhando sempre nessa área. Fui trabalhar na Cooperativa Central, que era ali na região de Castro, ou melhor, meu estágio foi ali, era para me ficar trabalhando ali e acabei indo trabalhar em Vitimarçum, uma colônia em Palmeiras, né? Fiquei por lá 3 anos, quase 4 anos, sempre no gado de leite. Acabei saindo quando meu filho nasceu, o Afonso, e mudamos para Piraí novamente e acabei conseguindo trabalho na Castrolanda, na cooperativa Castrolanda ali, que é da cidade vizinha de Piraí, em Castro. E nessa mudança, eu acabei ficando morando em Piraí, não precisei morar em Castro. Comecei trabalhando na Cooperativa Central, tá? Essa Cooperativa Central, ela englobava a parte da cadeia, tanto de suínos, de aves e também gado de leite. Pegava a Cooperativa Frísia, na região, hoje Frísia, antiga Batava, na região de Canambeí, Capau, Arapoti, e a Castrolanda, que pegava Castro e regiões das cidades vizinhas ali, Tibagi, Piraí, etc. Né? Depois de 10 anos, foi findado a questão da Cooperativa Central e nós tivemos que fazer a terceirização, que entra numa outra história, que seria a minha empresa Castrovete, onde que nós fundamos. Nessa demissão, eu resolvi, com um acerto, tudo, eu resolvi comprar uma propriedade. E apareceu o comecinho da Recanto dos Passarinhos. Então, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, época mais ou menos que é a idade também da Castrovete. E daí foi comprado essa área como lazer.
tinha uma mata muito linda, como tem bastante pinheiro, bastante água, e ela tinha meia granja de frango, tá? E que ela estava inativada e que eu não consegui ativar no momento. Uhum. E o projeto daí era para a gente começar a fazer nessa meia granja uma criação de cabras de leite. E foi ali que comecei a trabalhar em cima, pesquisando. Pensava em fazer alguma coisa em cima de cabras de leite, porque a propriedade era bem pequenininha, 3 alqueires, e plantava nenhum alqueire. E só que daí não deu certo a questão da cabra, deu certo os frangos, começamos com meia granja, de conseguir um funcionário para ficar. E daí nisso eu, paralelo a isso, tinha viajado fora do país, ia nos Estados Unidos, na região da Califórnia, tudo, e fui fazer uma reciclagem técnica com mais veterinários, né? E acabei deparando com alguns rebanhos de gado Jersey. E nós tínhamos Jersey também na região, gado mestiço, Sim. tudo, mas sempre predominou o holandês. E eu falei, se um dia for tirar leite, for ser um leiteiro, Uhum. vai ser gado Jersey. E quando voltei, acabei comprando 3 terneirinhas de um produtor que hoje já é falecido, seu Abrão, e criei as terneirinhas e aquilo dali foi aumentando, comprei mais 3, mas sempre animais sem registro, sem ter assim, né, Uhum. uma genealogia. E isso em 2, 3 anos apareceram 4 vaquinhas de bastante idade, que era da propriedade do Tonon, do Paulo Tonon, amigo nosso, antes era agropecuária Agite, eram animais já de finalzinho de carreira, velhinha já, mais de 10 anos. Só que eram animais registrados, eram animais POs, e começou dali. Essas vaquinhas, teve uma delas ainda que ficou ainda mais 5 crias, né? Foi 15, 16 anos e eu tive filhas dela. Então foi ali que começou o Recanto dos Passarinhos. E o senhor falou que o senhor fez a viagem, conheceu um pouco mais, tinha algumas propriedades ali na região, mas assim, o senhor trabalhava só com gado holandês. Praticamente só gado holandês. Se for ver hoje a nível Brasil, predomina, assim, acho que mais de 70%, 80% são pequenas propriedades. Hoje nós temos grandes propriedades, né? Mesmo aqui na nossa região do ABC, né? E mesmo fora, né? São empreendimentos E grandes já. o gado Jersey despertou no senhor, Tá, o porque o gado senhor Jersey, poderia... sim. Então, o que que eu vi que eu tinha vacas de alta produção, vacas, né? Uhum. Tão quanto as holandesas, e com a conformação e a questão da forma de se aproximar desses Legal. animais. Então, eu lembro assim que eu cheguei numa propriedade e fiquei encantado com o sistema mamário, sabe? Fiquei Legal. encantado com os lotes dos animais. Mas isso nem passava na minha cabeça que um dia eu iria Sim. tirar leite, né? Porque a chácara que eu comprei não era para isso. Uhum. Só que daí com essas vaquinhas de mais idade, os primeiros animais eu acabava vendendo, não tinha como ficar, né? Porque não tinha como tirar leite. Uhum. Então, quando eu comprei essas vacas de mais de idade, que elas entraram em produção, comecei com 50 litros. Olha. E desses 50 litros entregava junto com outro, compartilhado com outro vizinho. Sim. E alguma coisa ia para o asilo, que naquela época a gente podia fazer doação de leite, que não tinha problema. Sim. E hoje a gente já não pode. E assim foi alimentando. Logo entrei na associação, na hora que eu fui vendendo os animais sem registro, de cada 3 animais comprava um animal registrado, e um projeto de 20 animais, início 30 animais em lactação, e sempre tentando aprimorar. Entrei já na parte do controle leiteiro, tem a cooperativa, né? A Castrolanda, já me associei, então a Castrolanda nos dava o suporte, né? Como produtor. Apesar de eu ser um técnico que tem a parceria, né? Pela Castrovet, de atender os produtores da região. Né? E sempre, desde o início, sempre tentando usar o que tinha de melhor na questão de sêmen, em questão de bem-estar animal, sempre tentando, né,
a parte de nutrição. Conheça quem está conosco nessa jornada pelo futuro do agro. Fitobiotics, Ouro Fino, Bauman, Dairyup, Azeclean, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando, junto conosco, o agro brasileiro para outros patamares. Se você também compartilha essa visão, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos esta rede que transforma o campo. O senhor comentou que começou com um número pequeno de animais e hoje a gente sabe que o senhor Pois tem é. bastante animais em lactação. Então, o projeto era 20 animais, 30, era um balde ao pé, que a gente depois migrou para uma salinha de ordenha 4x4 para tirar 30 animais. A área pequena. E depois acabamos comprando mais um pedacinho, ela chegou a 13, é o que eles hoje lá. E com isso a gente aumentou esses animais para 40, 45. Quando nós paramos com as granjas que a gente tinha, as granjas que a gente paralelamente de meia granja, a gente foi para 3 granjas através na época da Perdigão, né? E daí fomos para um projeto de peru, né? Criávamos peru e depois de peru passamos para frango e depois acabamos parando com as granjas que não estava sendo um negócio que estava nos preenchendo, tanto na parte financeira como também questão de manejo, de gosto, né? E a gente resolveu de pegar uma das granjas e tentar adaptá-las para um compost, tá? E os animais se deram muito bem, porque a minha propriedade ela é uma propriedade muito íngreme, ela tem muita sobe e desce, né? É beira de serra, né? Então os animais tinham que andar muito e com isso daí com esse semi-confinamento daí confinando esses animais aumentaram bastante a produção e a gente foi vendo que tinha uma viabilidade. Só que nós estávamos apertados em questão de espaço. Sim. E em volta a gente não conseguia propriedade, não conseguia mais terra para a gente produzir a comida, que é o gargalo da nossa de toda a produção de leite. Nessa época a Jussara nós já estávamos juntos e foi quando a gente tomou a atitude de comprar mais uma outra propriedade, né? E essa outra propriedade fica 20 quilômetros de Piraí, em direção a Jaguariaíva, na beira de estrada. E foi que quando a gente comprou essa propriedade, a gente conseguiu ficar com mais animais e migrou de 40 animais para 100 animais em lactação. E essa propriedade a gente levou todo o gado jovem, que seria a gente chama de uma UPN, uma unidade produtora de novilhas. Então as nossas terneirinhas, quando elas estão em torno de 6 meses, 7 meses, a gente leva elas a essa propriedade. Lá tem um casal de funcionários que cuida para nós e a gente sempre está junto. E quando está na época de criar, mojando já, mais ou menos 50, 60 dias antes elas parirem, elas voltam para a nossa leiteria, ou a gente comercializa elas de lá, que não tem como a gente ficar com todos os animais. Tem uma taxa de nascimento ano, né? Próximo de 80 fêmeas, né? Tem questão do uso de semi-sexado, às vezes de embrião sexado, nasce mais fêmeas. A taxa de reposição é uma reposição baixa, 20%, 30% no máximo, e então sobra-se, sempre tem uma quantidade de novilhas que a gente comercializa durante o ano. Então, de lá já vai direto para o produtor, né? Aí o senhor falou de taxa de reposição, e acho que um link que a gente pode até fazer com isso é a longevidade do gado Jersey, né? Pois elas são vacas bem... Isso daí dá uma motivação muito grande na questão da Jersey. Porque o que acontece? Você acaba vendendo, às vezes, 2, 3, 4 novilhas daquela vaca, e aquela vaca ela fica. Ela vai ficando. E como a gente não tem
não tem como, não tem o objetivo de expansão, a gente já tá num Uhum. rebanho estabilizado de Uhum. 120 animais, no máximo 130 em lactação, Uhum. você vai ter ali 20% de vacas secas, então fica em torno de 150, 160 vacas. Sim. E essas vacas vão ficando. E daí não tem como você ficar com Uhum. as novilhas, Sim. todas as novilhas, né? E para você descartar esses animais, não tem o porquê, porque elas chegam no auge delas em questão de produção próxima da quinta cria, quarta, Meu Deus do quinta, céu. quinta cria. Então Uhum. elas estão, né, em ascendência em Sim. produção. E é normal, é comum para a gente ter animais de 8 crias, 9 crias, Olha né? só. Tem uma recordista no momento lá que ela pariu agora, acho que a 14ª, né, Jussara? Teve gêmeas, e teve, sabe? Que eu E fiquei, ela, é, que eu fiquei sabendo que ela é a capa da logo, né? isso, ela é a nossa logo. Então é um É. animal, o nome dela é Estampa. E ela é uma estampa, né? Ela é Uhum. uma estampa da Jersey, né? Então ela Que chique. estampa o que é o Jersey, né? Em questão de, E, assim, doutor Solak, o que é o hum, gado Jersey? Porque a é, gente vê muito falar do gado hum, holandês em hum, hum, melhoramento, mas o que é o gado Jersey para vocês? O que ele é, representa em hum, questões técnicas mesmo? é. Às vezes o pessoal brinca, né, que o gado Jersey é uma cabrita que não dá bem pouquinho leite, né? Mas não é verdade, né? Ele é um animal, né, de uma raça de leiteira tão quanto uma parte suíça e tão quanto, né, a maravilhosa holandesa, né, sem dúvida. Mas dentro do perfil dela, dos caprichos dela, né? É uma raça de porte médio, né, de origem inglesa, né? Entrou no Brasil em por Assis Brasil, lá no Rio Grande do Sul, acho que lá por 1830, né? Veio da Ilha Jersey, que é uma ilha inglesa, no Canal da Mancha. Hum. Esses animais que vieram até lá da Inglaterra, lá de Windsor, né? Então a família real lá criava. Então alguma coisa de bom já começa aí, né? Que ela é Exatamente. nobre, tá? Então ela é nobre, com certeza ela é nobre. E ela tem algumas características que é sui generis dela, que é dela. Uhum. Então ela já inicia com a rusticidade. E pelo fato dessa rusticidade, dela se adaptar em diferentes ambientes, acaba se direcionando muito para pequenos produtores. Então é comum para quem às vezes vai iniciar, tem um sítio pequeno, tem alguma, tá, uma propriedade pequena, meio que lazer, acaba indo para o Jersey. E algumas propriedades vai Uhum. crescendo ali. Então Uhum. essa rusticidade dela. Tem um lado da dócil, da docilidade, ela Uhum. interage muito com as pessoas, né? O bovino, ele não é muito de interagir, talvez como se fosse às vezes um cavalo, um cachorro, né? Mas Uhum. então ela tem esse lado de docilidade, então ela encanta bastante. E depois entra nas partes técnicas, né? Um Uhum. animal muito precoce. Então é comum você inseminar esses animais já com o peso ideal que se deve ser feita com 11 meses, Uhum. 12 meses. Então é comum ter propriedades elas parindo com 20 meses. Então é muito rápido. E daí ela tem esse lado prolífero dela, da reprodução, então ela tem essa taxa de reprodução, tem esse lado longevo que a gente Uhum. falou, e o que maior agrega hoje, e ela está em expansão, tanto nos cruzamentos com outras raças de leite, como nela mesma, essa visão da, dos sólidos, né? Uhum. Da produção de sólidos, porque ela praticamente ela é imbatível. Então, tanto na gordura como na proteína, né? Então, a taxa de tólise ela chega em torno de 14%, Nossa. né? Então, bem mais que as outras raças. E o rendimento para laticínios, tanto para creme, iogurte, Uhum. queijo, né? Ela, ela é É excelente, indiscutível, né? né? Então, assim, em linguagem normal do dia a dia, né? Então, para fazer 1 quilo de queijo, você, né, vai precisar 10, 11 litros, vamos supor, de uma Uhum. holandesa, de uma Jersey, 7, 8 Uhum. quilos. E essa retenção na forma da caseína, da gordura. Então, ela é Uhum. muito apreciada. E isso tem aumentado muito, cada vez mais, a Uhum. procura. Não Sim. só aqui dentro do Brasil, como no mundo, Uhum. né? Então, a característica maior é essa. Essa parte, outra parte técnica dela é essa conversão.
né? Uhum. Ah, não, se ela come menos, né, produz menos, né? Ou não, ela come muito e não produz tudo que ela come, né? Não, então ela é matemático, né? Uhum. Então o animal ele tem que comer para se manter, para ele se reproduzir, para ele Uhum. respirar, para ele andar e também para a produção, Uhum. né? E o excedente faz ela produzir. E então é um animal pequeno que é em torno de 400 quilos, né? Então, se comparar com uma raça de um porte maior, uma suíça, ou mesmo uma própria holandesa, que é de 600 para cima, 700, 800, né? Uhum. Talvez algumas Jerseys com 450, né? E hoje, com as médias de produção e com os sólidos, a gente vê que elas são muito eficientes. Então, hoje você tem muitas propriedades de Jersey com produções diárias acima de 30 quilos, de 30 Uhum. litros, né? E como nós temos as nossas holandesas acima de 45, né? Uhum. E se você for comparar as duas, só em questão de peso, só de mantença do animal estar comendo para se Uhum. manter, elas se equiparam. Uhum. Então, o que o animal come de X, ou que venha comer 40 quilos de uma dieta total para produzir 30 litros de uma Aham. Jersey, a holandesa vai ter que comer bem mais e para produzir 45, Exatamente. tá? Uhum. Então, ela acaba se equiparando. Só que daí entra as outras características, que são dos sólidos, desse Sim. lado longevo, desse lado de você conseguir 45, Exatamente. tá? Uhum. Então, ela acaba se equiparando. Só que daí entra as outras características, que são dos sólidos, desse Sim. lado longevo, desse lado de você conseguir colocá-la em propriedades diversas, às Uhum. vezes propriedades que têm essa questão principalmente de terrenos mais íngremes, Uhum. de acesso, de acessibilidade, Sim. né? Então, por isso que ela entra dessa forma. Até o meu pai, ele É, foi produtor de leite durante hum, 22 anos. hum, E aí, quando eu entrei na faculdade, hum, aí eu estava fazendo estágio, vim fazer estágio aqui na região, eles hum, são da região de Carlópolis. é, E aí eu falava, pai, vamos investir no gado holandês, hum, né? Vamos, hum, né? O gado holandês que, hum, né, e tal. é, Aí ele falava assim, não, a gente precisa fazer o Gersolando. Daí, no caso, eles tinham o Gersolando. Eu falava, pai, mas por que o Gersolando? Não, porque a Gerson ajuda a dar rusticidade. O é, holandês tem muita doença. é, Ele comentava isso comigo. uhum, E até uma coisa que eu queria é, ver com o senhor. hum, O senhor hum. acha que existe bastante diferença na questão de distúrbios, por exemplo, distúrbios metabólicos, Não, doenças, não, seja no gado Jersey ou holandês ou não, não? não. Eu acho que as raças de leite todas têm que ter os cuidados, tem que ter um bom calendário de vacina, né? Uhum, Tem que dar o máximo do bem-estar para elas te retornarem, né? com certeza. Claro que tem alguns quês, às vezes, da raça. Vamos Uhum, supor, o Jersey ele tem uma predisposição devido à raça, devido à questão de sólido, de colostro, à febre de leite. Então, eu uhum, tenho que ficar mais atento. sim. Mas eu posso fazer esse manejo da febre de leite, com Uhum, certeza, fazendo uma dieta aniônica, fazendo, né? Eu vou uhum, minimizar, mesmo que ele tenha essa prepondência. O gado holandês, talvez pelo peso, né? Talvez o sistema que a maior parte é criado, ele vai estar em sistemas mais intensivos. Eu tenho problema talvez mais de locomoção, sim. mais de casco, mais de perna, né? Uhum, Mas se eu fizer um manejo bem adequado de um casqueamento uhum, preventivo, eu tento minimizar, com tá? Bezerrinhas são bezerrinhas, elas querem atenção, elas certeza. É. querem lugar seco, querem Uhum, lugar limpo, né? uhum, Uma boa colostragem, né? Então, tem questão de quantidade, sim. tudo é proporção. Se eu, Aham, se eu vou administrar 6, 7, 8 litros para uma uhum, holandesa, não vai passar muito de 4, 5 para uma sim. gersinha, Uhum, né? É tudo uma questão, mas em questão de doenças não acredito. uhum, Acredito assim em questão delas, a exigência dela. uhum, Isso sim, talvez uma holandesa, dela ser programada a lá produzir tudo que ela produz, uhum, que é, sim. né, é exorbitante, Sim. é coisa, né, maravilhosa de ver, ela precisa ser oferecida.
né? E se eu não oferecer, ela vai definhar, ela vai talvez ter uma imunidade abalada e ela venha se adoecer, porque eu não estou entregando o que ela está programada, o que a raça é programada. A Gerson talvez ela venha sentir um pouco menos, né? Esse desaforo, né, Sim. do meio, né, que às vezes tanto em questão de ambiência, tanto em Uhum. questão de temperatura, que em questão de qualidade do alimento. Uhum. Mas eu não digo isso. Eu acho que ela tem que ser bem Ambas devem ser bem bem tratadas, tratadas bem e bem cuidadas. cuidadas, né? Sim. É. E Jussara, conta um pouquinho para nós, como iniciou a história da senhora lá na Recanto dos Passarinhos? Eu trabalhei toda, sou profissional da educação, Uhum. minha formação é da educação, e sempre trabalhei em coordenação, direção. Uhum. Então, eu tenho um manejo com as pessoas, Sim. né? Eu Uhum. converso bastante. Uhum. E isso da educação migrou para lidar. Foi E quando propriedade. eu era criança, meu pai trabalhava em fazendas. Uhum. Então, a gente ia para a cidade para Ó, que legal. estudar, Uhum. ficava dia de semana na cidade com uma tia para Uhum. estudar, e chegava sábado eu estava correndo para ir embora para a fazenda para Uhum. ficar. Então eu já vim de um meio que Uhum. sempre gostei de bicho. Sim. Queria até fazer veterinária, Uhum. mas na época não tinha nas nossas regiões aqui, era só Uhum. Curitiba, né? E eu sou filha, a única mulher da Uhum. casa, não saía de casa, né? Aí fui para a educação. E quando eu cheguei na propriedade, assim, eu me encontrei lá com as Ah, vaquinhas. A primeira vez que eu cheguei, inclusive, eu estava chegando, eu estava parindo uma vaca, ele pôs o nome de namorada. Ah. E daí ali eu já me apaixonei, né? É. Pelas vacas. E Eu já fiz um teste de início. Falei, coincidiu, né? Uhum. A gente chegou, a gente não morava na propriedade ainda, a gente mora na propriedade há 16 anos, é, Sara, 17 anos, eu Uhum. acho, né? A gente tem propriedade há 25 anos, a propriedade ela fica uns 5 quilômetros de Piraí. Uhum. Mas onde eu morava na cidade, minhas crianças eram pequenas, os meus filhos moravam comigo, né? E a Jussara também, os filhos dela moravam com ela, né? Uhum. E a gente, depois, há 16 anos, que a gente foi morar quando os filhos, uma casou, os outros foram estudar fora, né? E daí, eu lembro que era noite, né? é, Falei, vamos dar uma olhada, chegamos lá, tinha uma vaca parindo. E o rapaz estava apavorado, né? E eu não lembro, ela era novilha, era. é. E daí a Jussara estava toda arrumada, estava tudo Nós de... estávamos Estávamos jantando. jantando. E foi um sarro. Daí eu falei, você vai ter que me ajudar. Ela falou, mas o que que eu faço? Eu falei, ou você puxa, ou você afasta a vulva dela e vai com a luva e liberando a região do narizinho Uhum. dela, do Sim. focinho para nascer. Aí tomei um É, banho de litro. então tá bom, né? Foi um E ali sarro. começou a gente ir para a chácara. Daí, final Uhum. de semana, nós pousávamos lá. Uhum. Levava os filhos e ficávamos lá. E aí você vai acostumando, né? Daí fiquei mais um tempo morando na cidade, trabalhando, vinha almoçar, geralmente tinha algum problema, resolvia, se saía correndo, até que chegou uma hora que começou a aumentar os animais, Uhum. aumentar os funcionários, e a gente chegou à conclusão, um vai ter que ficar em Uhum. casa. E falei, não, então quem vai ficar em casa sou eu, De porque começo. eu tinha 40 anos É. de magistério Sim. e estava pronta para aposentar Uhum. tudo. Falei, não, eu vou ficar Sou em eu que vou casa. ficar em casa. Eu fico em casa e você continua trazendo a renda. A gente sempre teve muita sorte com funcionários, sabe? Sempre tivemos Ah, funcionários sim. bons, né? Muito parceiro, que É, vestiam a camisa, né? Em questão de zelo pelos animais. Tivemos e temos, né? E por trás também sempre teve a cooperativa, né? A Castrolana Uhum. sempre nos deu um suporte, né? Como criador, né? Sim. E eu, nessa minha assistência louca, né? Porque não tem muita hora. Pois E é. a clínica, depois que ela foi terceirizada, e a gente tinha os produtores crescendo, sempre crescendo, em números e quantidade de animais, e o serviço aumentando.
Então, às vezes, saía de madrugada, não tinha hora para chegar. Uhum. E a sorte que de uns anos para cá a gente tem os celulares, tinha os rádios, né? Mas no começo não era fácil. Né? E, e agora eu também estou me afastando devagar, né, da clínica, que não é muito fácil, porque é a minha profissão, é o meu gosto, É. né? Mas eu diminui bastante o número de produtores que eu atendo na região, atendo mais o pessoal de Piraí, pela proximidade, e de outros sócios que estão assumindo mais a região da Castrolândia, né? E assumiram, né? É, Isso eu tenho mais tempo, eu almoço, agora almoçam dificilmente eu não almoço em casa. E almoçar, ele é fundamental, ele é essencial, tanto para o lado pessoal, mas para o lado da chácara, né? É uma terneira que às vezes tem que medicar, é às vezes alguma intervenção que tem que fazer, o funcionário está aguardando, né? E nesses espaços, a Sara tem que E agir, quando né? eu migrei, que parei de trabalhar, eu venho de uma profissão que sempre estava fazendo curso, né? Sim. Eu comecei a procurar os técnicos da Castrolândia. Olha só. E o curso que aparecia, que agregava, lá estava a Jussara. E aprendi muita coisa, porque eu acho que quando tudo que você quer, Com certeza. se você dedicar e você tiver interesse, você consegue, né? Então, hoje eu aprendi já muita coisa dentro da propriedade, muita coisa que eu consigo já ver, prenhez, ver, vai parir, hoje vai parir fulana, porque você vai acostumando com aquilo, né? E com isso agreguei também a convivência com o pessoal da Castrolanda, com os técnicos. Daí nós temos lá o pessoal que a Comissão das Mulheres é eleita pelas mulheres da cooperativa. Então, como eu fui entrando e indo nas reuniões e indo nas coisas, você vai tendo aquele contato com as pessoas, né? E é um grupo, então, as mulheres da cooperativa. Como que funciona? Nós somos 5 da comissão, que a gente organiza as reuniões, as coisas, e a gente procura sempre saber com as produtoras. E o que vocês querem aprender? Aí a gente corre atrás de cursos dentro do que elas estão precisando. E junto a gente fez, dentro da comissão, nós temos os jovens cooperativistas e as amigas do leite, que Amigas do são leite. só as leiteiras. Olha só. Então, a gente faz imersões para troca de experiências em outras propriedades, a gente organiza, a cooperativa nos ajuda financeiramente para esse aprendizado, porque é um aprendizado, e a gente vai trazendo novidades, né? E olha só que a senhora, quando a senhora começou a falar da história da senhora, a senhora falou, eu queria fazer veterinária, mas não pude, porque eu era a única filha mulher e tudo mais, e hoje a senhora está à frente num programa que é focado em mulheres do agro, né? Isso é muito Inclusive, bacana. até uma vez a gente estava separando, nós dois estávamos separando os animais para agroleite. Minha cunhada chegou e falou assim para mim: Ai, Jussara, você aguenta essa bota de borracha, essas coisas só para agradar meu irmão? Falei: minha filha, se fosse para agradar, não estava mais aqui, agora eu já estou morando com ele. Falei, eu faço pelo prazer mesmo, porque a vaquinha Jersey, ela tem aquele lado assim carinhoso. Eu entro no bezerreiro, parece que ela já conhece minha voz, eu entro e já brinco: bom dia, cadê meu nenê? E converso com elas, elas parecem que reagem, né? As meninas, minhas colegas de profissão: Sara, como é que você está aguentando morar no mato e você falava o dia inteiro e agora como é que você está? Eu falei: quem disse que eu não falo? Falei: as vacas me entendem, eu converso com elas e continuo numa boa. E eu acho assim que a gente, com a ajuda dos funcionários e o grupo em si, eu vou hoje para a cidade mais para cuidar de mãe e sogra. E sogro e coisas para nós que a Porque, gente tem, né? Os nossos porque pais, lá né? dentro, eu falo às vezes para o Delmiro, falei, hoje na mesa só tem o que tem aqui na chácara. Porque daí eu adoro horta, produzo uma horta. E Tem ovo você da consegue ficar na da coleção pandemia. de... Na pandemia você não tinha tudo ali, né? Tinha tudo.
E é outra vida, É outra você... vida. Esse lance da comissão das mulheres, né, Sara, ela agrega todas as cooperadas, Sim. mulheres de cooperados, filhos de cooperados, né? Eles fazem um evento, fala do É. evento que vocês fizeram esse ano passado, né? O ano passado foi 15 anos da Ah. mulher cooperativista. Olha só. Porque quer queira, quer não, é um mundo machista, né? Muito. Ah, E é um lado que a gente tá que... E hoje não. Ontem ainda a gente foi numa reunião, né, bem? ah. Tinha um monte de mulher para Olha que falar de coisa leite. legal, Ainda sabe, de mais ver, né? mulheres Quanto... quase que homem. Sim. Uhum. Daí isso você vê assim que é o trabalhinho de formiguinha que vai trazendo, porque muitas não acompanham, não tem mulher. E daí tem uma reunião lá em Piraí do leite, os maridos chegavam, eu já dizia, pô, cadê a mulher? Isso. Traga a mulher. E começava a cobrar delas, falei, vocês têm que acompanhar. Uhum. E elas foram pegando gosto. Daí o ano passado a gente fez 15 anos, nós fizemos uma festa no Dia da Mulher, foi feito um livro com toda a Olha história da Comissão da Mulher, tudo que ela já fez, já viajou, já agregou em cooperadas, e todo ano tem eleição, que entra quem Foi elas fazem. Uhum. E nessa festa de 15 anos nós fizemos votação online para escolher a melhor que lida com vaca, a melhor das Olha só. batatas, a melhor da Que bacana. agricultura. E foi feito lá dentro da cooperativa toda essa eleição. E, para minha surpresa, eu fui eleita como uma das mulheres, das Olha. amigas do leite. Daí eu ainda brinquei com elas a hora que eu recebi o prêmio lá. Eu falei, meu Deus, 40 anos trabalhando na escola, nunca fui homenageada. Há 5 anos de lidando com vaca, já estou aqui. E eu gosto muito de lidar com as exposições, né? Sim. A Agroleite, eu visto a camisa e A gente ele se vai persevera trabalhando. na Agroleite, graças a Sara, Eu graças aos gosto de nossos mexer. filhos também, né? Eles gostam de O Afonso estar... esse ano estava aí, conseguiu participar e Afonso mora ajuda. E é na muito bom. Espanha. E daí Que Deus A coincidiu dele. Valentina, quando consegue, também vem. Uhum. No começo, quando ela era mais nova, né, bem, ela queria pôr purpurina nas vacas. Vamos colocar purpurina, aumenta a chance de levar um título para brilho. casa. Tem Que muita, legal. tem muita história É. legal, sim. Que bacana, Jussara. Olha, parabéns, Tem, porque ainda se envolve, se falou da questão dela se envolver, tem ainda agora o sindicato Patronal, daí tem a Comissão das Mulheres, também estou auxiliando elas. Semana passada fomos em Cascavel, tinha 1.600 mulheres reunidas. Então a gente vê isso que a coisa está agregando mesmo. Eu vejo que, por exemplo, até vou fazer uma pergunta para o Solac. Quando eu entrei na faculdade, a minha turma era 80% mulheres. Quando você se formou, como é que era? Eu sou formado em 86. Tá? Em 86, a minha turma era uma turma que tinha bastante mulheres. Olha. Mas não chegava a essa... Talvez não, 25%, Olha só. 30%. Então Mas tinha eram ainda. bastante mulheres. E mulheres atuantes até hoje, né? Então, é a hora que estava, acho que... Mas tinha turmas anteriores que praticamente eram bem pouquinhas. E agora a gente recebe estagiárias, né? E às vezes é pouquinho, a gente vê, às vezes manda convite, fotos, né? Que tem de formatura. Você vê que é bem menos, Bem menos homens do que mulheres, né? E Jussara, tantos anos na educação, né? A senhora adquiriu várias características. E quais são as principais características que hoje a senhora levou para a pecuária? Organização, porque a gente vê assim, funcionário às vezes larga, você fica, coloca no lugar. Gestão, né? Gestão, a parte de gestão, a parte econômica da chácara, as notas, aquela organização de separar, de arrumar, é tudo comigo. E isso a gente pega aquele ritmo de horário, de organizar, e só o fato de eu ficar pela manhã, geralmente que eu fico mais no escritório, você vê assim que está
todo mundo se mexendo. Uhum. Não precisa você dar ordem. As coisas vão fluindo, né? Flui, Bem. porque você está lá, né? E vocês até falaram que não tem problema com o funcionário, né? Isso é uma coisa que a gente enfrenta em umas. Eu não vou dizer que não tenha problema, Sim. né? A leiteria, né? A rotina, né? Os 367 dias no ano, como diz, né? Então tem que ter o funcionário tem que, né, ter esse perfil, né? Tem que ter se doar. Então às vezes é complicado, né? E a gente precisa de pessoas que venham morar na propriedade, né? Tem propriedades maiores que têm, né? Moram na cidade, vão buscar, mas no nosso caso, a gente necessita que more lá. Às vezes não é só a questão do funcionário, tem a família daí. Tem a esposa, tem os filhos, às vezes o funcionário gosta do que está fazendo, mas tem problema, não é todas as mulheres, né? Ou que vão querer morar, então tem esse problema, esses conflitos, né? E entre eles que a gente tem que saber administrar, mas tem funcionários, desde que eu comecei, tem funcionários de Olha 25, quase 24 anos, outros, né, 15 anos, tudo, né? E vão ficando, e nossa, eu acho que a gente não estava onde está se não tivesse a mão de obra, não tivesse esse pessoal que nos E a ajudando. A gente gente tem que valoriza reconhecer, muito. tem que reconhecer, né? E tentando sempre montar uma estrutura que dê conforto a eles para trabalharem, né? Tirar um leite baldopé e tirar um leite numa sala de ordenha tem uma mudança, né? Você ter acesso a um buraco de silo, né? Eu quando comecei ali, eu tinha uma gaiota e uma égua, percheron que puxava para tirar a silagem, né? Era no braço, né? E daí foi evoluindo, e é o mesmo funcionário que está lá, né? Então, veja, ele viu toda essa evolução, ele viu, né? E para ele também melhorou, né? O gado era um gado diferente, né? Hoje, né? A genética, né? Foi E a colocando, gente né? dá bastante liberdade Todas as para eles. ferramentas, né? Que você tem, né? Que você vai pondo, né? Para melhoria. As casas, a gente dá uma casa em condições Boas, boas, né? né? Daí eles têm tudo lá, né? Leite, ovo, carne, cada vez que a gente Tem a eles horta, tem os eles peixes também, né? Olha. Quem quer pescar, né? às vezes a gente faz os arrastão lá, os funcionários vão para junto. Fazemos muito discão com carne, assim, Fazer à uma noite, reúne as famílias, integrar, sabe, lá. sabe? Integrar, né? É dar condições mesmo, né? Condições de uma vida melhor. Que às vezes, se, por exemplo, igual o senhor falou, tem propriedade que até dá para eles morarem na cidade, mas às vezes não tem tudo isso, né? Que o sítio Eu não proporciona, sei, né? talvez seja um modelo diferente, porque é um hobby. Vaca de leite para mim é um hobby, né? Os animais é um hobby, como eu tenho inúmeros outros animais, né? Minhas aves, meus pavões, meus fazões, meus cachorros, né? Minhas ovelhas, meus cabritos, eu gosto de animais, então é um hobby ter animais, é minha vida, né? Desde que eu acho que eu nasci. Minha mãe conta que desde que eu nasci eu corri atrás de galinha. Mas, só que virou um negócio, né? É um negócio e um negócio que a gente toca de sério, né? Como deve ser tocado o negócio. Mas só que tem esse lado do hobby que ele não consegue se desgarrar, né? Então talvez seja isso que a gente tenta tocar meio que em família, né? E o senhor falou que é um hobby, mas então vamos falar um pouquinho da Castrovet. Então. Quando ela teve início, como que ela trabalha hoje, a atuação? Então, a Castrovet, ela também tem em torno de uns 25, vai fazer, acho que, bodas de prata, meio logo, acho que já está quase fazendo. Ela foi fundada por 3 sócios, tá? E o quarto que seria o Luiz Nisgosca, mas foi o Marcos Ferraz, o Sebastião Madureira e eu, né? Na mesma época foi fundada também a Pioneiros de Carambeí, e em Araputi tínhamos 2 colegas, que eram o Newton e o Gilberto, que montaram lá. Todos nós trabalhávamos na mesma cooperativa central, que no último ano tínhamos migrado para a Fundação ABC. E
as cooperativas, através das suas diretorias, dos seus comitês técnicos, chegaram no consenso da inviabilidade, talvez financeira, com os veterinários, caso que sistemas de plantões, sistemas de atendimento, sistemas de carro, e ela resolveu nos demitir para que a gente montasse empresas e prestasse serviço. E aí nasceu a Castrovet. Então a Castrovet, ela sempre ficou na Castrolanda, dentro lá da Castrolanda, junto ali do moinho, ali sempre por perto, e a assistência ela continuou sendo o que éramos, que nós quando nós éramos funcionários da cooperativa central, que era o controle sanitário, brucelose e tuberculose, atrelado, credenciado pelas cooperativas. Então nós tínhamos nos reportar a parte clínica, cirúrgica e reprodução, e a parte zootécnica, nutrição, ficaria por conta das cooperativas, que já tinham os departamentos de zootecnias dela, né, e que faziam essa assistência. Então, a gente sempre fez esse tipo de assistência e faz até hoje. Fez as evoluções, né, durante os anos, a reprodução cada vez desenvolvendo, a questão da entrada do ultrassom, em questão das próprias TE, das próprias FIV, a gente foi sempre se atualizando e fazendo essa prestação de serviço. Foi crescendo, uns foram saindo, né, dos sócios fundadores resta a mim, né, os demais são sócios que foram entrando, estagiários que acabavam sendo contratados, depois, com o tempo, eles iam entrando como sócios, né? Hoje nós somos em 7 sócios, atendemos principalmente os produtores da Castrolanda, mas temos produtores da Frísia e alguma coisa também, acho que ali a região ainda de Curiúva, né? Pega também talvez alguma coisa da Capal e continuamos com o mesmo tipo de assistência. Tem uma distribuição de produtores, a gente tem uma responsabilidade sanitária, mas trabalhamos num sistema de plantão 24 horas, em que sempre tem um dos veterinários de plantão. Seja o dia da semana, o dia do ano, sempre tem. E ela está aí, né? Está indo para a terceira década aí. Terceira década. Né? E assim, ó, doutor Solak, Uhum. eu imagino que o senhor viu muita evolução nesse período. Bastante. E tem evolução de gado, tem evolução da região e tem evoluções também tecnológicas. Sim. O que o senhor poderia elencar aí que as evoluções que mais marcaram essa trajetória aí para contar para O nós? tamanho das propriedades é uma coisa que chama muita atenção. Eu vim de Vitimarsum em 90. Eu formei em 86, fui trabalhar em Vitimarsum. Né? É muito bom trabalhar lá. Tem muitas saudades também. E daí, quando eu vim para cá, eu comecei com como era distribuída regiões. Então, na minha, os produtores que eu atendia, acho que os que mais tiravam leite, acho que um deles passava de 200 vacas, né? Era enorme. Então, era comum os produtores médios 50, 60 vacas, 40 vacas. Era muito comum balde ao pé. Um ou outro tinha um leite canalizado, né? Que era, né, supra-sumo, e era muito pouquinho as salas de ordenha, né? Sistemas eram sistemas mais extensivos, né? Ia para o pasto, voltava a fazer uma suplementação de silagem, poucos confinamentos, bem poucos, praticamente inexistentes. E nessa época foi a época que acabei saindo muito fora do Brasil, com outros colegas, tanto na área de zootecnia como na área de veterinária. Então, graças às vacas, conheci muitos países, né? Pra Holanda, para a França, fui várias vezes Estados Unidos, Espanha, né? Sempre atrás de novas tecnologias, né? Visitar novas instalações, modelos, né? Para implantação. E aí tá, né? Hoje propriedades que temos aí com 2.000 vacas no leito, mais 2.000, muitas acima de 500, 600, 800 vacas, né? Tecnologia hoje dos monitoramentos, né? A facilidade, né, que se tem, né? Você tá com o rebanho na palma da mão, né?
O animal, você consegue monitorar toda a atividade dele, ruminal, de locomoção, de cio, de horário de inseminar. Então, tem toda essa parte, tem a parte da tecnologia da reprodução, né? O auge dos hormônios, né? Então, lá no comecinho, um animal tinha uma prostaglandina e talvez um estrógeno, né? Hoje você tem esse portfólio enorme de reprodutivo, todas essas formas de ETF, de ETF, né? A parte das transferências, das FIVs, que hoje é uma realidade. Então, tem propriedades hoje que às vezes você feito um IATF, você faz TETF, passa-se embrião, não insemina, né? E alavancado atrás com um genoma, né? Um genoma aí que está dando esse pulo, né? De todas as raças, né? Não só na holandesa, como no Jersey, né? O quanto que você está evoluindo, né? Quanto que você migra, então qualquer gráfico que você vê dos estudiosos que mostram, né? Dos acadêmicos mostra nesse pulo, né? Da produção, né? Nesse pulo, né? Então, a questão de maquinários, né? Hoje essas salas de ordenhas, né? As giratórias, os robôs aí, quantas empresas com os robôs, né? Então, muita coisa legal de ser Muita coisa vista, legal né? mesmo. Eu E a gente lembro uma vez que a vivenciou. gente foi em Castro ali buscar uns embriões, lembra? Ah, bem, Eu vinha e eu não me conformava, que eu estava com uma caixinha de isopor com Olha só. 7 vacas ali dentro. Eu dizia A para ele, gente, eu falei, meu Deus, eu estou com 7 vacas no meu colo aqui. a gente resolveu fazer um trabalho a fresco, né? De Aham. embrião a fresco. E daí, Tinha que ir buscar e já e daí implantar. eu lembro que a veterinária Fernanda, ela ajeitou numa caixinha de isopor, né? Com a temperatura. E tinha sincronizado, né? As receptoras, né? E daí a gente fez a fresco. Eu falei, Jussara, você está levando 7 vaquinhas, hein? Mas não foi 7, foi 4, né? É, Nasceram 4 desse. 7 nasceu 4. E aí, o senhor até comentou que a Jussara Ah, gosta bastante das exposições. certo. Conta um pouquinho para nós como é a preparação desses animais para a exposição. Como que vocês preparam, o que vocês avaliam, né, para selecionar aqueles animais para estarem presentes lá no dia da, da A exposição. escolha, a parte é o doutor que É o entende, doutor. né? Eu ajudo bastante daí para ensinar a andar, postura, levantar a cabeça, ou a comida, porque elas têm que virar uma Gisele Bündchen, né? Com Eu achava certeza. que vaca bonita tinha que ser gorda. É. Daí aprendi que não, que ela tem que emagrecer, então ela tem que perder peso, ter o score apropriado. E isso leva um bom tempo de preparação em casa. Você Sim, depende Amansar, de né? esse, E a propriedade continua, com certeza. né? A o propriedade leite. continua, o leite tem que continuar, os funcionários estão Então, lá geralmente a gente contrata alguém de fora para para vir nos só nesse ajudar. tempo para ajudar, porque a força você tem o jeito, mas não tem a força, né, para o início, para ela andar, para ela Vai monitorando caminhar, banho diário, né? Vai dando banho, banho, vai fazendo com que elas vão se hidratante, adaptando. nubre, essas coisas, tudo que você, mulher, tem mais olhos, né? Sim, Você fica mais atenta a esses detalhes. sim. Então, isso faz com que você, todo dia você olha, foi lá, passou, vai lá, pega, mexe, e o animal começa a te conhecer, né? Que daí chega Sim. na hora da pista, Tem Já a tá. montagem o preparativo do montagem do QG, né? Nossa, né? tudo Sempre tem do standard para você montar, a, você tem que a Jussara que mexe organizar, daí com você os, tem. com os meus, né? Então, eu gosto esse toque feminino, Aham, com assim, certeza. até judiavam dele no começo, que eu andei fazendo umas cortininhas, umas coisas, eles diziam, isso não é coisa de Solar. Então, a gente vê, e eu acho assim, o companheirismo que você adquire quando você ajuda o marido, É, porque nós dois não temos esse hábito assim de sair muito separados, sabe? Porque daí você acostuma com aquilo de convivência, Sim. parece que é tão sem graça quando você sai Uhum. sozinho. Então essa convivência
une muito a gente. Bastante, é. Com certeza. E a exposição, né, agroleite, a gente fala agroleite, tem outras Sim. exposições, mas devido à distância, né, fica difícil. Agora, agroleite é do lado, então fica fácil. Então, levar os animais, né, ver aonde eles estão situados com os demais rebanhos, né, o lado social, né? O Com lado social é certeza. ótimo, você tem a confraternização com outros colegas, com outras pessoas que têm, às vezes, o mesmo pensamento teu, estão no mesmo nicho, né? E tem hoje a AgroLeite com toda essa, que nem você mencionou, essa parte da tecnologia, essa evolução, tá ali, lançamentos são ali, né? Todo ano tem N lançamentos, né? E você vai ficando dentro ali desse nicho, Dessa né? evolução, Da E né? o evolução. gratificante para Ah, nós dentro da AgroLeite, porque tem expositores que são expositores. Agora nós não, nós somos leiteiros. Então, o valor para a gente de ver uma vaca que está lá solta no composto, dando bastante leite, e daí lá não tem aquele ano inteiro, aquela coisa de preparar para a Sim. exposição. É quando chega a gente, 2 meses a gente antes, a gente expõe, a começa. gente A expõe o preparar. que a gente está tendo ali no momento, né? Que bacana. Não temos o espaço para deixar, né? O pessoal fala, animal de exposição é outra. Não, não é. Animal de exposição é o animal que está sendo exposto da propriedade. Eu penso dessa forma, Que né? bacana. E a gente tem as conquistas nossas, Esse né? A gente valor é muito grande para a para nós gente, né? você saber que aquele animal nasceu, foi criado naquele sistema, não foi posto dentro de uma redoma, né? Porque ele vai, né? Não, ele é um animal dali, né? É a E o genética que animal está que na vai é propriedade. animal que está na propriedade, né? Para nós é muito gratificante. E a gente tem, né, conseguido ir muito bem, né? Uhum. A gente tem tentado mostrar, né? E a gente recebe feedback, né? Com certeza, né? E Jussara, você que viveu essa evolução da mulher, né, do posicionamento da mulher, que conselho você deixaria para as mulheres aí que estão iniciando no agro, que estão iniciando na profissão? O que a senhora deixaria de conselho? O que eu deixo de conselho é busque conhecimento. Tudo que você quer melhor e você vai conhecer, que ninguém nasce sabendo tudo, né? E nem vai morrer sabendo tudo. Né? Corra atrás, vá atrás, e não existe coisa mais gostosa do que você trabalhar junto e ser reconhecido juntos. Então, eu acho sim que às vezes a mulher fica escondida atrás. Nós não, nós é um do lado do outro. O que precisa, o que. E isso faz com que a união seja gratificante. Exatamente. Eu agradeço assim a forma com que a gente conduz, porque a gente sempre está ajudando. Nunca, acho que 18 anos que a gente está junto, nunca um dos dois negou, né? Não, não vou te ajudar. E ele me incentiva muito, sabe? Ir fazer o curso, e fica às vezes sem o almoço, tem que comer fora, mas ele me incentiva Vai comer na casa da muito. mãe, né? Ele me incentiva muito a ir atrás. Uhum. E com isso você aprende e troca figurinha bastante em casa, né? Com os funcionários, porque às vezes para nós é mais difícil sair um funcionário do que a gente. Então a gente vai lá, faz e traz e passa esse conhecimento. E como eu venho da educação, esse transmitir é Olha mais só, que fácil. bacana. É Que lindo, hein? É, legal, né? E para a gente finalizar, Ah, qual é a frase de camiseta, a frase de vocês aí que a gente vai deixar para os ouvintes? nossa. O que eu digo assim é uma frase que eu carrego para minha vida, que é do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, isso eu acho assim que Que lindo. é o primordial hoje na vida, é você conviver com as pessoas e acreditar na pessoa. Que lindo. Então, você Parabéns. tem que Olha. cativar. Eu vou falar um pouquinho do Jersey. Pode? É suspeito Pô- falar? Não, não é suspeito? Pode, deve, doutor. É vaca Jersey, né? Eu penso na docilidade,
na precocidade, na produtividade, tá? Na rusticidade e na longevidade. Tudo de bom. Ok? Show, parabéns. Obrigada por terem Obrigado. aceitado o convite e por participar. Tenho certeza que esse Uhum. episódio levou muito conhecimento, muita É, paixão, muita inspiração. E é. se você também acredita no agro e na pecuária, venham caminhar junto com nós. Se esse podcast, se esse episódio fez sentido, sigam, curtam, compartilhem. Para encontrar vocês, qual é a rede, Tem o Instagram? Instagram, No Chácara Instagram? Recanto dos Então Passarinhos. sigam o @Chácara Recanto dos Passarinhos Recanto dos Passarinhos. e sigam também o @Nota do Leite no Instagram. Também estamos no YouTube e no Spotify. E até a próxima.